E agora vamos pegar nas mãos uns dos outros num gesto meigo, carinhoso, fraterno e de vontade mesmo solidária. Pense agora na pessoa que você mais desejaria que uma coisa boa de Deus viesse sobre essa pessoa. Pensou? Agora deseje com o mesmo carinho que venha sobre quem está à sua direita e à sua esquerda. Peça por ele, por ela, você não precisa saber o que é. O Pai sabe. Como quem ora pelo filho, pela filha, pelo pai doente, pela mãe doente, pelo marido, pela esposa, pelo melhor amigo. Assim se deve orar pelo próximo. Enquanto você orar por ele, ele ora por você, todos oram por você. Você só tem que orar pelos outros. E os outros oram por você. E Jesus disse que isso cria um vínculo mental, um vínculo espiritual. Isso cria conexões, gera uma rede invisível e que não se limita ao tempo e espaço. Agora, por exemplo, tem gente conosco aqui do outro lado do planeta Terra, mas estão vinculados por esses cordões invisíveis que nos amarram, que nos conectam em Cristo, no Espírito Santo. Nós aqui, eles além daqui, todos juntos, oramos agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podem se assentar. Gente querida, obrigado. Pedir e receber, demandar, exigir de Deus que coisas aconteçam, é o que esta nossa geração mais vem sendo ensinada a fazer, e de maneira mal-educada, de maneira irreverente, de maneira arrogante, de maneira irresponsável, de maneira muitas vezes blasfema, quando demanda de Deus dos céus, quando ordena que sejam feitas as nossas vontades, os nossos caprichos, e a isso se chama de muita fé, de oração forte. É quando a gente grita com Deus que tem que ser do jeito que a gente quer, e a gente dá pontapé no chão como se matasse baratas de anti-oração diante de nós, e eu repreendo, seja feito conforme eu quero, e tem que ser feito assim. A maioria de nós, de fato, não quer a vontade de Deus. Vamos ser honestos. A maioria de nós quer que
Deus unja a nossa vontade. Que Deus abençoe os nossos desejos. Que Deus cumpra e realize os nossos sonhos. Que Ele se disponha a ser o produtor, o diretor, o roteirista e o diretor executivo da construção da nossa vida, conforme o script que nós demos a Ele, conforme o roteiro já pré-definido. A gente diz, por favor, faça o screenplay e não corte muita coisa do meu texto. A novela da minha vida está aqui para o senhor realizar. Esse é o meu sonho. E há muitas espiritualidades assim, a maioria das espiritualidades pagãs são assim, e dentre elas, a maioria das que foram também ensinadas a nós no ambiente religioso cristão, especialmente nos últimos 30 anos. A maioria das pessoas aqui talvez tenha menos de 40, portanto, são todos filhos desse ensino. De que é assim. E a gente vem até o altar, a gente coloca dinheiro no gasofilácio, com um bilhetinho para Deus, coloca isso aonde nem se fala no assunto. Quando só se fala nesse assunto, meu Deus, então tudo gira em torno disso. O cara entra em 30 dias de frequência diária numa determinada reunião para conseguir o que ele quer. Aí ele vai para 60, 90 dias, né? Deus vai negociando com ele. E contigo vai ter que ser em 120, 180. E aí vamos, né? Com você vai ter que ser 365 dias de novena, de devoção, de corrente, de sacrifício, de oferta. E o cara vai, porque ele quer que se realize o que ele quer. E a pressuposição é essa: Deus faz uma troca comigo. Hoje em dia, esse Deus banqueiro, que a religião ensina, aliás, bicheiro, esse Deus cachoeira, ele só pensa em grana. Ele não está afim de que o seu joelho rale, como era no tempo de promessas da Escada da Penha, ou não quer que você vá até a Aparecida descalço, fazer uma sola embolhada nos pés e não vai ganhar nada além disso. Ele está mais objetivo. Deus deixou de ser esse Deus de turismo, de procissão, embora tenha gente que ainda segure na corda do Círio de Nazaré e ande, em Belém do Pará. Mas a maioria das pessoas já entenderam que em tempos modernos Deus só fala linguagem monetária. E aí a barganha é essa: eu vou botando, vou vender meu carro, vou vender a casa, vou me desfazer daquilo, vou dar grana para Deus, mas Deus, eu quero estas coisas de volta. E ainda tem até aqueles que ensinam que você vai semear em Deus exatamente aquilo que você quer que Deus dê de volta. Então, como a maioria e a maior parte do interesse humano é em grana, porque com grana na mão a gente transforma em carro, casa, navio, avião, qualquer coisa, ninguém pede mais a Deus o produto, a gente pede grana. E também, infelizmente, Deus está muito interessado em grana. Porque quando a gente dá grana para Deus, Deus transforma a grana em templo, iate de pastor, jato de pastor, essas coisas que Deus gosta de ver realizadas como testemunho do seu nome na terra. Aleluia! Glória a Deus! Para simplificar a história, a gente dá grana para um Deus que quer grana. A grana que a gente dá, ele entrega para o pastor, porque Deus é assim, tem sempre um gestor dele. E a grana que ele nos devolve, a gente compra tudo que a gente quer.
Não precisamos ficar fazendo orações dizendo lancha, não, grana. Casa, não, grana. Grana compra tudo. Deus me dá grana e o mundo é meu. Esse é o espírito, é isso que é. O resto é blá, blá, blá. Mas as pessoas só não pedem grana quando a grana não compra aquela coisa. Tem umas que até compram. Tem pinto à venda por grana. Pepeca à venda por grana. Tem um monte de coisa também à venda por grana. Mas quando o outro que está do lado de lá não é um vendável, aí tem gente que se esfola aqui dizendo: Deus, quanto é que custa essa mulher em termos de oferta no altar? Quanto custa esse homem para se separar em termos de dízimos e dízimos, ofertas e frequências? Quanto custa? Meu Deus, aquela mulher dele, ele me fala na cama, no motel, como ele é infeliz. Senhor, eu te peço, liberta-o daquela esposa infeliz, traze-o para mim, Senhor, é tudo que eu quero. E eu me consagrarei, eu o converterei. Ai, mas tira-me desse lugar de amante, amada, e que nunca pode dormir com um homem querido, porque ele está com aquela esposa amortalhada que o faz sofrer. Salva-o e a mim também, Senhor. Afinal de contas, ela também arreia um despacho. Então o Senhor pode ficar livre para esmagá-la e me abençoar, porque eu dou dízimo, eu não arreio despacho. Aleluia. Glória a Deus. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. E assim caminha a humanidade. É. Parece jogo de futebol na Bahia. Tinha que terminar empatado. Porque o que se faz de macumba de um lado e do outro era para ser 0-0. Mas é a ação espiritual dos crentes. Eu quero. Se a gente ouvisse as orações, vocês já imaginaram? Se de repente os nossos ouvidos se abrissem e a gente ouvisse as orações. Eu quero ele, eu quero ela, eu quero aquilo. Você agora, não, tem que ser hoje, não pode passar de agora. Imagina. Só pense nas suas. Ouça os seus pensamentos. Olha o bafo que sobe. E a gente chama isso de oração. Esse bafo de desejo, essa gula da nossa alma cobiçosa, obstinadamente necessitada de realizar o seu capricho como realização de um ideal e significação da própria vida. Aleluia. Esses somos nós. O Salmo 106, falando de gente como nós, nos diz, nos versos 14 e 15, Salmo 106, versos 14 e 15, que nos dizem exatamente assim, começando no 13, cedo, porém, se esqueceram das suas obras, das obras de Deus em favor deles, do povo de Israel caminhando no deserto após a saída do Egito. Cedo se esqueceram das obras libertadoras de Deus, dos livramentos, do Mar Vermelho, da vitória sobre os opressores. Logo esqueceram. E não lhe aguardaram os desígnios, significando dizer, não
esperaram o cumprimento dos desígnios de Deus. Cedo se esqueceram da mão libertadora de Deus e não tiveram a paciência, a serenidade e o descanso de esperarem na promessa, de esperarem nos desígnios em paz. Antes, entregaram-se à cobiça, ao desejo cobiçoso, à sofreguidão do possuir, do ter, e tentaram a Deus na solidão do deserto, provocaram a Deus com os seus caprichos e com a sua cobiça. Então, ouçam só, então, concedeu-lhes Deus o que lhe pediram, mas lhes fez definhar a alma. Vocês podem ler comigo em voz alta isto aqui? Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Mais uma vez, todos nós em voz alta. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. É o que eu vejo acontecendo a esta geração, por exemplo, de cristãos no planeta Terra. Nos últimos 30, 40 anos, houve um levante crescente dessa espiritualidade da cobiça, espiritualidade do capricho, espiritualidade da minha vontade, a espiritualidade do meu desejo, a espiritualidade que é a projeção dimensionada que haverá de materializar-se, porque assim Deus o fará pela energia linguística, quântico-linguística da minha declaração de fé rema, que vai materializar o que eu quero diante de mim, e Deus obriga-se a assim fazer. É o que está difundido e vem crescendo há 40 anos, e nos últimos 15 tomou a alma de todo mundo. E o resultado também já está presente. Qual é o resultado? Teve gente que pediu dinheiro, ficou rica. Teve gente que pediu homem, ganhou macho. Teve gente que pediu mulher, obteve fêmea. Teve gente que pediu casa, tem uma propriedade. Teve gente que pediu trabalho, salário e ganhou. Teve gente que pediu saúde, 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 ficou curado. Mas foi só isso que quiseram. Foi só isso que pediram. Isso pediram, por isso lutaram, por isso se esmeraram, por isso se sacrificaram, por isso gemeram, por isso transigiram, por isso se esfolaram, por isso brigaram com Deus, por isso tentaram a Deus, por isto disseram que eram infelizes até a morte, a menos que fossem atendidos. E o estranho é isto, é que diz a Escritura que o Senhor, num dado momento, disse: tá, vivam com as consequências dos desejos de vocês. Vocês querem? Então tá bom. Concedeu-lhes o que pediam, mas fez morrer-lhes a alma. Secaram, murcharam, se desintegraram na interioridade, se
desenternuraram, perderam o carinho por Deus, pela vida, por eles mesmos, perderam a singeleza, perderam a emoção, perderam o olhar abstrato do tesouro, perderam as alegrias transcendentes, perderam a certeza da glória eterna, afundaram-se no imediato, cultuaram os postes ídolos do horizonte imediato, curvaram-se ante os deuses dos seus desejos e caprichos e lhes deram cultos e buscaram por eles. E o Senhor concedeu que tivessem o que obstinadamente queriam, mas lhes deixou perecer, definhar a própria alma. Gente, conseguir coisas não é difícil, basta ser obstinado. Não são os mais inteligentes, nem os mais sábios, nem os mais necessariamente bem relacionados, os que alcançam determinadas coisas, mas com certeza sempre o são os obstinados, para o bem e para o mal. A mão diligente para o bem realiza proezas. A mão diligente para o mal realiza tragédias. E a mão diligente em busca dos seus próprios caprichos, da realização dos seus próprios interesses, vontades e ambições, também realiza coisas impensáveis. Olhem a vida em volta, olhem o mundo. Vocês acham que Dubai foi construída por orações? Abu Dhabi? Vocês acham, olhem em volta o mundo, que foi a piedade, o amor, a compaixão, que construíram essas obras monumentais do planeta e que mantém o sistema mundano, global, rodando como um monstro insaciável? Não, é a obstinação humana. Eu conheço o poder da obstinação, porque eu já fui muito obstinado. Muito. Obstinação, para mim, era a mesma coisa que respirar. Enquanto eu não conhecia Deus, a minha obstinação me levou aonde eu quis e até o inferno. Depois que eu conheci o Senhor, a minha obstinação em fé não perseguia objetivos mundanos, mas os objetivos espirituais que estavam diante de mim, eu fui perseguindo todos eles com a avidez de quem queria comer para a vida. E realizei tantas coisas. Mas também chegou uma época na minha vida, na década de 90, em que eu conheci o poder da minha obstinação para realizar o meu desejo, a minha vontade, o meu capricho, o meu querer. E quem estava de fora não percebia a diferença, porque estavam ligadas às mesmas coisas que eu sempre fiz, seguindo a vontade do meu Pai que está nos céus, mas naquele período as coisas tinham o mesmo objetivo, mas a motivação do meu coração estava mudada, de modo que a temática era a mesma, mas a essência motivacional era outra, o que fazia com que a mesma construção não fosse a mesma coisa. Me compreenderam? E eu realizei coisas brutalmente grandes no poder da obstinação, e houve um período em que a minha consciência estava tão convicta de que eu tinha me divorciado da amizade com meu pai, embora eu o conhecesse profundamente, porque eu também tinha decidido botar o pé num caminho de capricho, de realização pecaminosa, de
um vínculo erótico. Pela primeira vez na minha vida inteira eu decidi aquilo e eu sabia as consequências e eu fui assim mesmo com aquilo e com tudo mais, levando no peito. E eu via as coisas sendo inauguradas, acontecendo. E eu dizia, meu Deus, eu não sei nem por que isso está acontecendo, porque não devia estar acontecendo, mas eu vou levar a si mesmo, porque pode ser que tu tenhas misericórdia de mim, eu vou levar a si mesmo. Até que chegou o ano de 98. Graças a Deus isso não durou muito tempo. Senão acho que eu teria morrido, porque a minha alma tinha definhado. Eu sei que você pode conseguir muita coisa que você queira. Com o seu braço, com a sua vontade, com a sua determinação, com a sua loucura, com o seu capricho, com a sua obstinação. Eu sei a partir de mim que você pode virar uma locomotiva poderosa. Mesmo com a consciência dizendo a você, Deus não está nisto. Eu não lhes conto de um outro, eu lhes falo de mim. Para lhes dizer, você pode conseguir o que você quer, mas ficar com a alma seca. Essa é uma realidade tão chocante e que nos atinge com tanta frequência, porque nós não discernimos pelo menos 4 coisas que a gente precisa discernir. Vocês estão aqui comigo, prestando atenção? A primeira é que é preciso tomar todo cuidado com espiritualidades baseadas em objetivos. Você pode repetir isto comigo? É preciso tomar todo cuidado com espiritualidades baseadas em objetivos materiais, mensuráveis. Todo cuidado. Aqui no deserto, eles queriam. Deus concedeu-lhes o que queriam. Quando o que eles queriam chegou, eles disseram, fomos atendidos. Porque eles tinham o quê? Um critério objetivo de avaliação do resultado. O que eles queriam? Comidas do Egito. Sobre isso que eles estão reclamando, é um cardápio. Briga de cardápio. Ingratidão pelo cardápio. Porque agora eles não trabalhavam mais, só caminhavam, não tinham que se preocupar com a direção. De noite uma coluna de fogo, à noite uma nuvem, e de dia amanhecia o arraial cheio de maná, que era algo que eles pegavam e era doce como mel à boca e que os nutria como um pão que caía do céu. Porque eles não tinham o que comer, eles eram milhares, chegando a 1 milhão naquele deserto. E aí eles reclamaram e disseram, por que o Senhor nos tirou do Egito? Aquela comida do Egito, as cebolas do Egito, os alhos do Egito, as carnes do Egito, os temperos do Egito, aquela coisa maravilhosa no Egito, a gente fazendo pirâmide, trabalhando naquele fogo desgraçado, levando chicotada para lá e para cá. Mas aquelas cebolas, esses alhos, doía nas costas o alho. Deus! Libertação, mas desgraçada, de um cardápio único. A gente quer a comida do Egito. Aí eles fizeram e aconteceram. Quase mataram Moisés e Arão. Foi um pandemônio. Aí o Senhor interveio. Disse, Moisés, calma. Porque Moisés disse, que culpa tenho eu, Senhor? Eu não pari esse povo. Eu tinha fugido de tudo, eu não queria nem ser hebreu, nem ser egípcio, eu não queria nada, eu queria ficar no deserto. O Senhor mostrou uma sarça, olha o que deu na minha vida. E agora está esse povo todo aqui na minha presença.
reclamando de comida, me leva, foi o que Moisés diz, me mata, ó Deus, mas me salva desse povo. Me salva do teu povo. Aí o Senhor disse, calma, Moisés, eu vou salvar. O que eles querem? Querem carne, Senhor. Então eles vão ter carne. Quando foi no fim do dia, eles viram aquela nuvem, sabe? Aqueles mísseis voando do Mediterrâneo, codornizes, codorninhas. Lá vinham as codorninhas. E o povo aqui cantando, eu quero ovo de codorna para comer. E lá vinham elas. Os milhares voando baixo, os caras estavam matando codornizes assim, ó, no tapa. Pá, 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 pô, pega a tua, pá, cortada. Pô, estava lá, comeram codornizes até não poder mais. E o texto diz, estando eles comendo a comida, a praga lhes desgraçou. Enquanto eles comiam, a ira do Senhor se acendeu contra eles e o mal lhes veio. E você vai vendo a descrição de um estado de sequidão interior, que à medida em que os textos vão decorrendo, lá em Números, você vai vendo a sequidão de estio e, por fim, toda aquela geração morre no deserto. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Porque é isso que acontece quando a gente desenvolve essa espiritualidade equivocada que se baseia em alcances e objetivos. As codornizes estão vindo? Aleluia, alcancei o que eu queria. O homem dorme na minha cama? Alcancei o que eu queria. Tive a notícia de que se separaram? Alcancei o que eu queria. Estou quase chegando lá. Semana que vem eu assumo a posição. Alcancei o que queria. E assim vai. De obstinação em obstinação. Não importa quem fica no caminho, quem sofre, quem é atropelado, quem é machucado, quem a gente engana, quem a gente dribla, a gente chegou lá. E só pode estar certo porque deu certo. Esse é o critério da maioria. Olha, eu ouço toda hora, mas se Deus não fosse em favor disso, não teria deixado acontecer. Meu amigo, olha para o mundo, você acha que Deus está em favor dessa maluquice aí? Está deixando acontecer. São as implicações do meu livre-arbítrio. Concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Não pense que porque deu certo, está certo. Há coisas que estão certas e que não dão certo, justamente porque são certas. Neste mundo caído, o que dá certo não necessariamente está certo, porque esse mundo é torto. E o que não dá certo não necessariamente está errado, porque esse mundo é torto. Nesse mundo caído, a maioria das coisas que dão certo não estão certas, e a quantidade enorme de coisas que não se permite que deem certo, certas estão. Você vai medir a sua vida pelo critério da objetividade do que realizou materialmente o objetivo, ou você vai andar segundo a consciência? É a minha vontade, ou seja feita a tua vontade, na minha vida, assim na terra como no céu. Segunda coisa que a gente tem que verificar com toda acurácia e cuidado em relação a isto,
é o fato de que é muito fácil a gente se confundir em relação ao nosso êxodo da vontade de Deus, diferentemente do nosso êxito na vontade de Deus. Repita isso comigo. É fácil confundirmos entre o nosso êxodo da vontade de Deus e o nosso êxito na vontade de Deus. Toda hora eu vejo gente fazendo êxodos da vontade de Deus, nessa de estou conseguindo, está dando certo, Deus está me chamando. Não, você é só um obcecado, andando obstinadamente na direção da sua tara. Está num êxodo da vontade de Deus. E tudo aquilo que consegue, ele chama de êxito na vontade de Deus. Para depois ir provando o fato real, simples e insofismável, de que a verdadeira bênção de Deus prospera e não defrauda, não arruína, não faz definhar a alma, não traz pesar. A verdadeira bênção, que é aquela na qual simplesmente a minha vida anda no fluxo natural da vontade dele, sem obstinações, sem projeções taradas, sem os vínculos idolátricos com as realizações e os troféus de ego e de autoglorificação, não. Com objetividade, sim. Com clareza, sim. Com vontades, sim. Com obstinações, nenhuma. Com perseverança, sim. Com tenacidade louca, não. Apresentando diante de Deus nossos desejos, sim. Fazendo deles caprichos, não. Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, sim. Porque Ele tem cuidado de nós. Terceira coisa, nesta hora, que a gente tem que aprender a discernir, olhando para a simplicidade deste salmo, é que existe o perigo da gente pensar que a alma se satisfaz com essas exterioridades. Repita comigo, existe o perigo da gente pensar que a alma se satisfaz com essas exterioridades. Aí eu fico vendo essa igreja da prosperidade que está aí em volta, todo mundo insatisfeito, todo mundo com um comichão, todo mundo esburacado, todo mundo com uma carência, todo mundo com uma fliceta, todo mundo não sabe onde é que... E nada, o cara introduz e nada fica, penetra e nada alcança, engole e nada se asseia, meu Deus, e aí é mais prosperidade, é mais culto, nervoso, agora eu estou angustiado porque o Senhor me prosperou, não posso perder nada. Como eu vi um cantor essa semana na televisão, falando, um rapaz chamado Thales, dizendo, Deus me livre de ficar pobre, e um cantor gospel, e lá, o cara agora ele está fazendo a manutenção, né? Está amarrando para todo lado, segurei, aí vira todo mundo, tinha patinhas de Jesus sentado naquilo ali. É patético. Meu Deus, é patético o cara pensar que esses alcances, essas concessões realizam a alma. Frequentemente elas definham a alma da gente, elas arruinam a existência da gente. Porque o fluxo do nosso ser foi todo concentrado na direção da idolatria, do nosso desejo. E com esse fluxo foi a nossa alma, foi a nossa paz,
foi a nossa confiança, foi a nossa serenidade, foi a nossa simplicidade, foi a nossa alegria no pouco, no que tem, no que é, foi a nosso contentamento. E ficou só a aflição das realizações que não completam, do alcançar que não preenche, do atingir que não realiza. Enfim, fica apenas a certeza de que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso para quem tem algum discernimento nessa hora. E ainda, gente boa, o que eu quero dizer a você é que é muito fácil confundir o que a gente chama de bom para mim com o que Deus chama de meu bem para ti. Você pode repetir isso comigo? É muito fácil confundir o que eu chamo de meu bem para mim do que Deus chama meu bem para ti. É muito fácil a gente pegar e dizer tudo que eu acho bom e gostoso é vontade de Deus para a minha vida. A gente inverte, a gente não faz como em Romanos 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente inverte isso tudo, a gente chega e diz: minha vontade é essa, meu desejo é isso, o que eu chamo de bom é isto, e Deus que se adapte à minha existência, que Deus reconheça que eu escolho os meus bens e os meus bons. É o culto da supremacia, da arrogância e do espírito da árvore do conhecimento do bem e do mal, chegando diante de Deus com a pretensão de ter sabido o que é o seu próprio bem para si, fazendo da sua vontade, da sua escolha, do seu capricho, da sua inclinação, da sua vontade idolatrificada, do seu ego cultuado, o oráculo da sua vida, fazendo com que você daí em diante declare que você que sabe qual é o seu bem, qual é o seu bom, e que Deus abençoe o seu bem, que Deus diga que o seu bem é bom, que Deus diga que o seu bom é bem, que a vontade de Deus seja feita conforme a sua. E este é o engano mais desgraçado que está aí, porque o diabo disse que como Deus nós seríamos conhecedores do bem e do mal, e a gente acreditou nisso. Quando na realidade Deus disse apenas: se você comer você vai morrer, você nem vai discernir o que é bem e mal, você vai morrer, rapaz. Aí o diabo disse: morre não, só fica como Deus, sabendo o que é bem e mal. Aí até hoje a gente está nessa. Vai para diante de Deus e diz para Deus o que é o bem e o que é o mal. Senhor, isso aqui eu não quero não porque é mal. Me dá isto aqui, ó Deus, porque é bom. Aí Deus diz: qual? A daqui ou a daqui? Aí a gente diz: o Senhor é Deus, não sabe mais o que é bom nem o que é mal? O bom é o da esquerda, Senhor. É o que eu quero. Então me dá. Porque esse é o único bem que eu aceito, é o único bem que me fará bem, é o único bom que me será gostoso. Faze a minha vontade.
Porque uma comida, ó Deus, eu tenho para comer. E esta consiste em fazer a minha própria vontade, o meu próprio capricho, Senhor. Me alimento de autorrealizações. Acharam esquisito? Não achei não. Porque este é o pensamento diabólico, é a ideia diabólica, é o espírito diabólico na alma da maioria. E essa é a razão porque há entre nós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Essa é a razão porque há entre nós tanta gente deprimida, arrebentada, definhada. Essa é a razão porque quanto mais se tem, mais carente se fica. Essa é a razão porque nada satisfaz. Essa é a razão porque não há contentamento. Essa é a razão porque tudo que você chama de felicidade lhe infelicita. Porque, infelizmente, você tem brigado pelo que você quer. Você tem conseguido. Mas a sua alma tem definhado. Se o que eu falei foi palavra de Deus, foi profecia de Deus, foi verdade de Deus, que o Espírito de Deus ilumine você e liberte você dessas obsessões, desses caprichos, dessas fantasias, desses cultos egóticos, desses deuses de vontade própria. Que o Senhor liberte você daquilo que está matando a sua vida. Que você abra mão. Que você diga, envia a tua graça. Eu quero comer o pão da tua vontade. Eu quero ser guiado no teu amor. Eu quero fazer sossegar e aquietar a minha alma como uma criança desmamada, se afastá-la nos braços da própria mãe. Eu levantar-me-ei e farei o meu trabalho com diligência, com alegria e com gratidão, sem obsessões. Tudo que me vier à mão eu farei de todo o coração e por tudo darei graças. De modo que eu quero te agradecer por tudo aquilo que me parece bom e que a mim me chega, que me faça bem. Eu também quero te agradecer por tudo que não é gostoso e que a mim me chega, mas que me faz bem. Assim como eu quero te agradecer pelo discernimento das coisas que eu acho boas e gostosas, mas que me matam. Senhor, dá-me escolher o pão da vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Vem o Senhor me Oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. pois Pra te adorar
eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, O apóstolo Paulo disse que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o distribuiu entre os seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes o pão, façam isso lembrando do pão do céu, que dá vida à alma, ao mundo, que dá vida eterna. E por semelhante modo, depois de haver ceado o pão, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei isto em memória de mim. E o apóstolo Paulo acrescenta dizendo que todas as vezes que nós nos reunimos para comer o pão e beber o cálice, nós também anunciamos de modo simbolizado o nosso desejo, a nossa esperança de que Ele venha. E anunciamos a vitória da sua morte sobre todo o principado, potestade e poder, até que Ele venha. E hoje anunciamos também, ao comermos deste pão e ao bebermos desse cálice, eu os convido, irmãos, a renunciarmos a caprichos que matam, a obstinações que secam, a orgulhos suicidas, a buscas frenéticas, mortais. E, ao contrário, eu os convido a abraçarmos a confiança, a comermos o pão vivo que desceu do céu, que alimenta o nosso espírito com paz e com vida eterna. Eu os convido a comerem a vontade revelada de Deus, o Evangelho. Eu os convido a comerem com submissão o pão da graça servido hoje. Ainda que para você ele no momento não pareça macio, lhe tenha chegado até borulento, coma-o com gratidão, porque ele não definhará a sua alma. Mas os banquetes do seu capricho matarão seu ser. Tudo que lhe vier, receba com gratidão, com eucaristia. E faça as escolhas que não matam a alma. Coma o pão da vida. Comamos todos. Bebamos todos este cálice, é a nova aliança no meu sangue, é a aliança de vida e não de morte, é um pacto de amor e não de solidariedade com os caprichos que matam. Bebamos todos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer todo o meu ser. Por tudo
agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Todos de pé, de novo. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, Todos por nós. ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Aleluia. te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a graça do Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo e manifesto na história em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que o poder, o fruto, a alegria, as consolações, as revelações, a vitória no Espírito Santo sejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Com toda alegria, Consolo forte, abrigo, força e refúgio é o Senhor. a Ele é, Todo o meu ser, com tudo que eu sou, tudo que sou, sempre te adorarei, sempre te adorarei. Todos nós aqui e no mundo inteiro, toda a terra e
som de teu nome, alegres e louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Vamos no início. Aleluia. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Aleluia. Todo meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao sol de teu nome. Alegres e louvo por Deus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Deus. Batei palmas todos os povos. Celebrai a Deus com vozes de júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vão na paz do Senhor Jesus. Uma boa semana para todo mundo. Tchau, amados de Deus. Bye, bye.